Oi, gente, tudo bem? Espero que sim. Vamos fazer hoje um casal de bonecos de pano para deixar sua casa muito mais linda ainda nesse Natal, tá bom? Então vamos lá. Ah, eu peguei o molde que eu queria, né? E risquei. Aqui no caso eu uso cretone, né? Ou pode também ser um algodão crudo mais fino e a malha. São esses materiais que eu uso para fazer as bonecas, né? São malhas cardadas, né? São diversos materiais que você pode usar. Dá uma pesquisadinha aí na internet, né? Se vocês quiserem, depois eu posso gravar um vídeo mostrando essas malhas em detalhes, falando mais sobre elas. Mas aqui no caso hoje, vamos lá. A malha, no caso, eu uso ela ali no meio, entre o cretone, eu coloco a malha direito com direito e o cretone eu coloco aqui no caso, né, para ficar bem entendido, na parte de cima e na parte de baixo. Eu fiz um sanduíche, né? Cretone ou algodão cru. Então vamos lá. O algodão cru, a malha direito com direito e depois o algodão de novo. Então eu pego o risco. Aqui eu estou riscando os bracinhos. Eu estou fazendo já o risco do casal, então vai ficar tudo duplicado, ok? Viu? Essa malha ela tem bastante elasticidade. Apenas na malha eu vou fazer o risco dessa peça aí que chama tapa-cabeça, né? Para quem conhece, para quem já é já é craque no artesanato, já conhece, né, esse nome. Mas para você que não conhece, porque a cabeça ela é feita apenas no algodão. Então, essa malha, esse tapa-cabeça é feito à parte. Mas as outras peças são todas feitas aquele sanduíche que eu falei para você. Dá para ver aqui de novo, né? Então, eu vou riscar o corpo, as pernas e os bracinhos nesse sanduíche. E a cabeça, o molde da cabeça, eu vou riscar apenas no algodão e o tapa-cabeça apenas na malha, ok? Tudo certo? Então, vamos seguindo. Depois que eu faço esse sanduíche, eu alfineto para que não saia nada do lugar, né? Fique tudo certinho. Eu verifico, né? Se ficou tudo certinho, porque senão você costura ali o algodão, né? E a malha não, a máquina não pega a malha, então vai ser muito chato você ter que desmanchar. Então você verifica tudo antes que é melhor. Alinha tudo e alfineta esse sanduíche aí. Depois de alfinetado, eu vou levar a máquina, vou costurar em cima do risco, ok? Nas curvas, vai com cuidado, vai com calma. O corpinho na parte de baixo eu deixo um espacinho, né, para mim poder virar. Você pode deixar essa abertura embaixo ou em cima, no pescoço, você escolhe. Depois que eu costurei tudo, todas as partes, agora eu vou começar a recortar. Esse é o tapa-cabeça, né, que é feito riscado só na malha. Ele vai depois, vai por último.
Essa é a cabecinha, são duas cabeças, né? Ele é feito só com algodão. Então você costura de um lado, como ele é duplo, né? Você costura de um lado, depois você vai unir e vai formar esse gominho, né? Esse balãozinho que é a cabeça da boneca. Aqui são os bracinhos. Os bracinhos você tem que ter um pouco de atenção, porque nesse caso aqui eu fiz com um dedinho. Então é uma parte bem pequenininha. O tecido ele tá com um sanduíche, né? Em 4 partes, então às vezes dá ali um pouquinho de trabalho. Mas separa uma tesoura só para isso, certo? E uma tesoura afiada que fica tranquilo. Porque essa hora ela é muito importante. Tudo que antecede a finalização da peça faz toda a diferença quando você for finalizar a peça. Porque se você faz um risco bem feito, se você alfineta essa peça, se você costura direitinho, quando você vai desvirar e encher, se foi feito tudo do jeito que está lá no risco, fica fácil, fica bonito, evita muita coisa, porque não adianta fazer com pressa, costurar de qualquer jeito, que quando você for desvirar essa peça e encher, vai ficar deformada, vai ficar feia. Então, tudo que antecede, você vai fazendo com muita calma, né? Todas as etapas são importantes. Então, eu estou sinalizando essa etapa que antecede o enchimento. Então, se você faz tudo direitinho, na hora de encher, fica super tranquilo. Porque você costurou em cima do risco, certo? Então, aqui eu estou terminando de cortar as perninhas da bonequinha. Agora eu vou cortar o corpo, né? Como eu falei para vocês, você pode deixar essa abertura tanto embaixo como no pescoço. Eu já fiz dos dois jeitos. Para mim não tem diferença. Todos os dois jeitos todas as duas maneiras fica bom de encher. O resultado fica legal. Aqui eu dei um picote nas curvas, né? Para ficar fácil. Dei um picote também ali na mãozinha, nos dedinhos. Como eu falei para você, a cabecinha eu vou unir, né? Esses dois lados dos gominhos, que são 4 partes, e você alfineta, né? Junta ali as costuras de cima para ficar bem certinha, para a cabecinha ficar bem uniforme. Ela não é uma cabecinha totalmente redonda, ela é um pouquinho oval. Esse molde aqui. Vou levar a máquina e vou costurar. Depois de costurada essa cabecinha, agora eu vou começar a desvirar essas peças. A cabecinha, ela é super tranquila, né? Porque aqui eu fiz uns picotes também nas curvas, né? Para ficar fácil na hora de desvirar. A cabecinha, ela é fácil de desvirar porque ela é apenas um tecido, né? Você vai ter que ter um pouquinho de mais de cuidado com as outras peças, que são as pernas, os bracinhos e o corpinho, porque o tecido tá duplo, né? Ali são 4 tecidos. Eu uso para desvirar essa pinça, né? Essa pinça cirúrgica, porque ela prende. Olha, ela prende, ela consegue prender e você consegue puxar, né? Mas se não tiver essa pinça cirúrgica, você usa aí um cabo de pincel que dá super certo, uma tesoura que não tem a ponta muito fina. Aqui para desvirar os bracinhos, essa pinça cirúrgica ela ajuda muito, né? Porque o bracinho é bem pequenininho. Mas, novamente, né? Se não tiver a pinça, essa pinça eu tive ela tem pouco tempo. Antes eu desvirava tudo. Eu já usei cabo de pincel, hashi, palito de churrasco. Gente,
eu quero fazer. Se eu não tenho aquele material, aquela peça que eu vi lá a professora fazendo no curso, eu não vou deixar de fazer por conta disso de jeito nenhum. Eu vou fazer. Com o tempo você vai adquirindo os materiais que precisa. Mas que essa pista facilita, facilita. Principalmente essas peças mais estreitas. Terminei de desvirar, agora nós vamos encher. Gente, essa hora você senta, relaxa, coloca aí uma música para você ouvir. Por quê? Ah, importante. Novamente eu falo, se você não tem todos esses materiais aqui, eu também já enchi com um pincel, muitas e muitas vezes. Peguei um pincel velho ali e enchia com pincel. Depois que eu comecei a comprar esses materiais, né? Esse que eu mostrei para você é um enchedor de bonecas, né? Que na ponta ele dá uma bifurcação ali, facilita na hora de empurrar o enchimento. Porque ele é siliconizado, né? Ele escorrega um pouquinho. Mas dá super certo também com as outras coisas. Apenas faça. Os bracinhos dessa boneca, eles não são muito cheios. Porque é uma boneca molinha, né? É um dos modelos que eu tenho. É a boneca molinha, então não é a boneca estruturada, então você coloca ali para encher a mãozinha. O dedinho você não preocupa, como o tecido ele tá duplo, ele já dá uma estrutura, não precisa encher o dedinho. Vai só na partezinha maior da mãozinha, vem enchendo e quando estiver chegando ali no, no ombrinho, posso dizer assim, né? No finalzinho do braço, você coloca menos enchimento. Mas fica a seu gosto também. Se você quiser fazer um bracinho mais durinho, pode fazer. Eu vou encher agora todas as peças, tudo bem? Ali você vai modelando, vai olhando, vai vendo como fica melhor os seus olhos, né? Vai pegando, vai sentindo a peça, porque esse material, o silicone, você coloca ele, depois ele vai expandindo, ele vai meio que se movimentando, né? Então, por isso que eu gosto de ficar muitas vezes ali fazendo esse movimento para poder assentar ele, né? Colocar ele ali bem no lugarzinho dele. A perninha do mesmo jeito, eu coloquei mais enchimento no pezinho para ficar mais firmezinho e subi um pouquinho só e deixei a mais da metade um pouquinho da perninha sem nada, porque essa é uma boneca que ela fica, a ideia é ela ficar sentadinha, né? Com as perninhas penduradas, então você não precisa encher tudo.
Depois você faz uma costura ali, apenas para esse enchimento não querer subir depois, né? O corpinho, você pode ter um pouquinho mais de atenção nele, porque ele é a estrutura da boneca, né? Então você reforça um pouquinho ali no pescoço, para esse pescoço, esse pescoço, hein? Geralmente o pescoço ele tem que ser bem firme, ele tem que ser bem durinho. Então tem uma atenção nesse pescoço, vai colocando enchimento ali, a princípio só no meio, depois vai colocando dos lados, certo? Para poder ficar um pescoço bem firme, para que essa cabeça, quando chegar nesse pescoço, porque ela é uma cabeça ah, que movimenta, ela não é fixa, né? Então você pode movimentar essa cabecinha depois para um lado, para o outro. Então esse pescoço tem que estar bem firme, ok? E aí você vai preenchendo o resto do corpinho, vai modelando, é tranquilo. Depois de tudo enchido, as aberturas eu fechei com pontinhos, né? Eu fecho com pontinhos invisíveis, né? Aqui eu estou mostrando que eu fiz uma costura, né? Naquela parte da perninha que não tem mais enchimento, só para dar uma estrutura ali na perninha, para ela, quando a boneca ficar sentadinha, né? Viu? Essa linha que eu uso para fechar é uma linha de nylon. É uma linha reforçada, mas se você não tiver essa linha, ela é uma linha de nylon, tem várias cores e ela é reforçada. Ela é bem fina, então ela é muito boa para fechar as peças. Se você não tem a linha de nylon, usa uma linha simples mesmo, de costura, que você usa aí na máquina. Coloca ela dupla, né, para você se sentir mais segura. E fecha essas bonecas. Agora eu vou começar a pregar no corpinho as perninhas e os bracinhos. Tudo bem? Essa linha de nylon, ela escorrega bastante, ela é um pouco desobediente. E às vezes ela dá um trabalho de entrar na agulha, porque o que eu tô colocando ela dupla, né? Porque eu gosto de reforçar essa costura das peças, né?
Então, eu vou começar pregando as perninhas. É muito simples, mas você tem que ter um pouquinho de paciência para poder. Eu faço uma costura, eu dou uma volta com pontos grandes. Ali eu escolho o lugar que eu quero colocar essa perninha, né? No corpinho. Eu dou uma primeira volta com pontos maiores, apenas para fixar no lugar, né? E depois eu vou voltando, dou uma segunda volta. Se for preciso, eu dou até uma terceira volta, com pontos bem pequenininhos para ficar o acabamento, né? Mas a primeira volta é com pontos bem maiores, apenas para firmar. Porque quando você está costurando, essas peças saem do lugar, então, né? Então é melhor você deixá-la firme. Eu prefiro assim do que colocar alfinete nessa hora.
Ai, gente, eu dei uma sumidinha aí, é porque tava ficando escuro. Eu fui ligar ali uma luz de apoio para ficar melhor. Mas é isso, gente. A costura da boneca, ela, como outras etapas, né? Ela é muito importante porque vai para a mão de uma criança. Uma hora ou outra vai para a mão de uma criança, porque as crianças, quando vêem uma boneca de pano, elas querem pegar, elas querem brincar. Então, por isso que eu gosto de usar essa linha, né? Essa linha reforçada. Mas se não tem essa linha, faz com a linha que você tem, né? Dá para reforçar assim também com uma linha, não precisa ser essa de nylon. Mas que essas peças fiquem bem firmes na boneca. É uma coisa que eu quero dizer também, é que essa malha, ela é uma malha muito delicada. Embora delicada em que ponto? Ela é uma malha que se você usa uma agulha muito grossa para trabalhar nela, ela fura. Ela fura e estraga a sua peça. Então, para fazer essa costura aqui, por exemplo, de costurar as perninhas, você precisa, né, ter uma agulha ali mais firme, porque uma agulha muito fininha, né, vai te dar muito trabalho. Dá para fazer? Dá. Gente, tudo dá para fazer. Mas depende da disposição da gente. Então eu uso uma agulha média, né? Se eu não me engano, essa agulha é a 7. Ela não é uma agulha muito fina, mas ela também não é muito grossa para estragar a malha. Deu para entender? Por isso que às vezes você pode pensar, nossa, mas tá costurando tão devagar, mas tem que ser assim, para evitar você ficar furando a malha demais, né? E agora, ainda mais com uma perninha já costurada, a outra ela vai ficar um pouquinho complicada. Aí você tem que costurar e ficar olhando se as pernas estão alinhadas, se as pernas estão certas, porque foi dada aí uma, duas, até 3 voltas. Então, para você desmanchar isso, é muito chato. Eu não gosto de desmanchar. Então, eu prefiro fazer com mais calma e é tão bom. Na hora que eu estou fazendo, eu nem penso, eu nem lembro do tempo. Eu quero é fazer, eu vou vendo a bonequinha nascendo ali nas minhas mãos, e isso me dá uma alegria, que eu esqueço do tempo, esqueço até a hora de comer, de... Agora mesmo, que eu tô aqui, né, terminando de editar esse vídeo. Eu nem comi ainda, nem tomei meu café da manhã ainda. Por quê? Porque eu quero fazer, eu quero, né, apresentar uma coisa de qualidade para você. Embora eu sei que eu tenho que melhorar pra caramba, mas eu vejo assim, se eu vou fazer alguma coisa, eu tenho que buscar dar o meu melhor, né? Se for para dar qualquer coisa, é melhor não dar, né? Se for para oferecer qualquer coisa, é melhor não oferecer. Então, se você tiver alguma dúvida no meio desse processo todo aí, não dá para mostrar tudo, tudo, porque senão fica um vídeo longo demais, né? Não é esse o intuito. E também eu prefiro fazer um vídeo inteiro, né? Inteiro que eu digo assim, não fazer a boneca aqui, depois fazer outro vídeo mostrando a roupinha. Eu prefiro fazer ele inteiro, né? Então, se você tiver dúvida, você pode deixar nos comentários que eu vou responder a você, ok? Então, seguimos aí com a aplicação das perninhas e dos bracinhos. Vamos que vamos, meu povo.
Os bracinhos é mais fácil de colocar, é mais tranquilo. Tem algumas bonequinhas que eu coloco ali um botão, né? Mas nesse caso aqui eu não vou usar o botão. Eu vou apenas juntar esses bracinhos ao corpinho e vou, né, fixar eles. O botão deixa o bracinho mais com movimento, né? Mas desse jeito também é tranquilo, fica ótimo. Sempre se preocupando com o acabamento, né? Para não deixar linhas muito aparentes. Observe a simetria dos bracinhos, né? Sempre olhando, vai colocando, vai olhando, leva essa boneca mais longe dos seus olhos um pouquinho para você ter uma visão mais ampla, né? Para ver se está alinhadinho no corpo. Uma dica é a mãozinha, ela tem que passar um pouquinho do quadril, que aí é um lugar melhor, fica mais proporcional para o corpinho da boneca. Descer um pouquinho a mãozinha abaixo do quadrilzinho dela, né, ali onde termina, geralmente termina o corpinho, começa as perninhas, né? Então, quando terminar o corpinho ali, a mãozinha fica abaixo dessa linha. Então, fica bem proporcional. Tudo pronto, aplicado as perninhas, os bracinhos, agora vamos colocar a cabecinha. Lembra que eu falei para você que nós temos a cabeça e o tapa-cabeça, né? Que é a parte que cobre a cabecinha. Ela é feita separada. Agora eu vou ter que usar uma agulha grande, que é uma agulha chamada agulha de boneca. E essa linha que eu estou usando aqui é uma linha de tapeceiro. É uma linha encerada. Também tem várias cores. Ela é muito importante porque ela é super mega reforçada, tanto é que ela é de tapeceiro, né, gente? Então eu fico super tranquila que a cabecinha vai estar bem firme, né? Não vai ter o risco da criança ali puxar e sair a cabeça para um lado e o corpo para o outro. A gente não quer que isso aconteça. Ela é uma linha mais grossa, né? Se você, no caso, não tem essa linha, você vai usar uma linha de bordar, uma linha, né? Uma linha reforçada ali que você tenha. Essa cabeça eu vou escolher um lado que eu acho mais bonitinho, mais redondinho.
E eu vou começar a aplicar. Eu pego então esse tapa-cabeça, né? Vocês podem ver aí. Vou ali cobrindo essa cabeça e vou ajeitando, né? Vou colocando ali no lugar, vou mexendo. Acho que no vídeo aí fica bem claro, né? Como é que você vai fazer. Bom, estamos terminando a bonequinha. Tá ficando lindinha demais. Eu fico tão feliz quando eu vou montando ali as peças e essa boneca vai se formando. Dá uma alegria tão grande no coração. Então eu já fixei a cabecinha. Tenho certeza que ela tá bem firme. Agora eu vou fechar essa malha em cima da cabeça, né? Em cima do topo da cabeça. Tem vários jeitos de fechar essa cabecinha, né? Cada artesã tem um jeitinho aí que acha melhor. Esse é o meu jeito que eu fecho, né? Não precisa puxar muito a malha, porque senão a malha fica feia, deformada, né? Vai puxando aos poucos, né? Sem exagero. E fecha ali em cima, né? Tranquilo. Feche assim a parte bem em cima mesmo, para quando você colocar o cabelinho, né? Ele esteja num lugar onde o cabelinho vai cobrir essa emenda, né? Mas nós já estamos finalizando a nossa bonequinha.
e vamos começar a fazer as roupinhas dela. Eu fiz ali um esboço, um desenho, né, de mais ou menos como é que eu queria a roupinha desse casalzinho, dessas bonequinhas, né? Para ele eu escolhi uma blusinha de malha, de manga comprida, um coletezinho mais compridinho e uma bermuda simples. E para ela eu escolhi uma batinha, uma blusinha por dentro também de malha, de manga comprida, né? E uma meinha e uma calçolinha. Essa é a roupinha dela. E essa batinha tem um bolso na frente. Tem um vídeo aqui no canal que ensina a fazer a roupinha de acordo com a boneca, né? Então você pode procurar. Eu vou deixar a referência desse vídeo aqui na descrição, tá bom? Para você aprender como é que você modela as roupinhas, independente do tamanho e do modelo da boneca. Aí estão os tecidos que eu escolhi para fazer essas roupinhas, então vamos começar. Eu vou começar pela roupa do menino. Eu escolhi essa malha punho para fazer essa camisetinha. Eu quis fazer essa blusa dele de manga comprida com gola alta, né? Eu quis fazer desse jeito. Então, eu vou pegar esse risco, esse molde, vou colocar em cima da malha e vou riscar ali, simples. A blusa da bonequinha também é do mesmo jeito, é o mesmo modelo.
Gente, ignora essa parte que eu tô falando com meu marido ali, pedindo ajuda pra ele ali pra alguma coisa. É, então ele tá ali me ajudando, tá bom? Agora eu vou fazer a bermudinha do boneco. Esse molde aí, ele é muito simples, um molde muito simples. Eu vou fazer ele, vou cortar 2 vezes, né? E o bolsinho dele eu vou aplicar externamente. Por isso que esse molde é desse jeito, é diferente daquele molde que são 4 partes, né? Esse eu quis fazer de modo bem simples. Vocês vão ver como é que eu vou aplicar ali o bolsinho. É o mesmo molde que eu vou fazer a calçolinha da boneca, né? Eu tô fazendo ele mais curto um pouquinho. Então é simples, eu só vou riscar ali o tecido e cortar 2 vezes. Eu encontrei o meio ali, só para me saber onde eu vou aplicar o bolsinho. Vocês vão entender mais para frente. Esse é o bolsinho. Eu vou fazer ele, vou pregar ele só na parte de fora. Assim, ele não vai ser um bolso interno. Então eu risco ele no tecido duplo, risco no tecido duplo 2 vezes, né? Costuro e desviro. Então vou aplicar ele já pronto na peça.
Só vou fazer ali as costuras no lugar certo e ele já está aplicado. É um jeito bem simples também de aplicar um bolso numa bermudinha. Vamos fazer agora o colete dele. Você vai cortar 2 vezes, porque ele é embutido. Você pode fazer com o mesmo tecido, mas eu escolhi fazer com 2 tecidos diferentes, né? Então, eu vou riscar uma vez em um tecido e mais uma vez em outro tecido, ok? Aí esse molde tá à metade, mas aí você segue as instruções, tá bom? Como eu fiz. Eu vou ter que fazer uma pequena preguinha na parte de trás do colete para poder ajustar o pescocinho, que é bem fininho, né? Então é só uma pinçazinha que eu dei no pescocinho, na parte de trás. Depois vocês vão ver, só para ajustar esse colete. Então eu risquei a metade, tá vendo aí? Vou virar, riscar a outra metade e fazer isso do mesmo jeito no outro tecido que eu escolhi.
Aqui, pessoal, eu vou costurar na parte de cima dos bracinhos, passando pela gola. E na parte de baixo, eu não vou costurar nessa linha toda dos bracinhos e da cava. Eu vou costurar só a cava, tá bom? Então, costure só a cava. Na hora de desvirar, você vai entender. Para que essa peça fique embutida.
Bom, aqui eu fiz uma tampinha de bolso, né? Para poder costurar na frente do colete. Você costura, e depois desvira e prega em cima. A bermudinha que eu vou colocar o cós, bem simples, fazer a barra e fechar a bermuda, tá pronto. Colocar o elástico, tá pronta a bermudinha. As barras eu faço sempre dupla, né? Aqui tá o colete. Aqui eu tô buscando marcar, porque eu vou colocar a tampinha do bolso dos dois lados. Então eu tô marcando para ficar certinho, né? Esse colete, gente, eu achei que ele reto embaixo ficou muito sem graça. Então vocês vão reparar que mais para frente ele vai ter um pequeno corte na frente, mas gente, é algo muito simples. Eu só dobrei ali o molde e recortei como se fosse um colete mesmo, né? De pinguim que eles falam. Só para dar um charmezinho na frente. Que eu achei que reto ficou muito sem graça. E eu fiz esse recorte.
Aqui, gente, eu não mostrei como é que eu fechei esse colete, porque quando eu vou fazer a batinha dela, é o mesmo princípio do colete, né? Então, eu vou mostrar para vocês como fecha os lados para poder ficar embutido. Tá vendo aí que eu falei para vocês? Eu achei que ficou sem graça, é, ele reto na frente, por isso que eu fiz um pequeno recorte. Eu achei que ficou mais charmosinho. E o tecido de dentro sendo diferente também fica super charmoso. Mas se você não quiser, não precisa fazer o tecido diferente, pode ser o mesmo. A pinça lá atrás, no pescocinho que eu falei também. Aí eu tô vendo se ficaria melhor, né? Resolvi fazer esse recorte. Antes de fechar a parte de baixo. Gente, é assim que fecha o colete. Eu acho que eu coloquei o vídeo na ordem errada. E agora que eu estou editando, eu vi que coloquei na ordem errada, né? Mas, gente, sinceramente, eu vou deixar assim mesmo. Eu achei que essa parte eu não tinha subido ela. Fica assim mesmo porque esse vídeo é muito longo e para começar tudo de novo não compensa.
Enfim, não tem problema nenhum, gente. É isso aí mesmo, ó. É assim que fecha o colete. Que bom que subiu. Fica embutido, fica ótimo. Nossa, o acabamento é perfeito. Ignorem o que eu falei antes, que eu não ia mostrar como é que fechava o colete. Brrr. Ai, gente, eu tô começando agora, né? Acontece. Agora sim, tá tudo fechado, tudo certo. Eu vou aplicar os botões no colete. Para fixar o colete, eu apliquei os botões, né? Três botõezinhos e em cima do bolsinho também coloquei um botãozinho. Mas aí para ele ficar preso, que eu não queria que ele ficasse abertinho todo, eu coloquei um mini colchetezinho, aqueles colchetezinhos de pressão, coloquei por baixo do botão, nem dá para ver, e prende, fecha o colete, né? Certo? Agora vamos finalizar a roupinha dele e vamos partir para a roupinha dela. Vamos ver se tem mais alguma surpresa pela frente aí, se eu não subir nenhum vídeo na ordem errada. Tá tudo certo.
Bom, como eu falei para vocês, né, a roupinha dela é muito, os moldes são muito parecidos com a roupinha dele, então eu não vou ficar aqui repetindo o processo, né, dá para entender. A diferença é alguns detalhes, por exemplo, na blusinha dela de manga comprida, eu coloquei ali um detalhe no punho, né? Eu escolhi ali um elástico, mas são apenas detalhes, o molde praticamente é o mesmo, ok? Eu queria que essa blusinha dela ficasse bem justinha no bracinho dela, então por isso que deu um pouquinho de trabalho, apesar de ser uma malha, mas deu um pouquinho de trabalho para poder vestir, mas eu queria que ficasse assim mesmo, bem justinha. Deu certo.
Então, gente, estamos finalizando, né, a batinha dela. A diferença da batinha dela para o colete dele é que eu coloquei ali um babadinho, eu fiz umas preguinhas, né? E antes de fechar a parte de baixo, eu coloquei esse babadinho, como vocês vão ver no vídeo aí, né? Embutido, né? Então é um charmezinho e depois de pronto eu costurei uma rendinha. A mesma rendinha que eu costurei no bolso. E tá pronto, gente. Tá pronto. Eu não coloquei que eu costurando a calçolinha dela, porque é o mesmo molde do shortinho dele, né? Não tem segredo nenhum. Eu não coloquei também a pintura do rostinho, né? A aplicação do cabelo, senão esse vídeo ia ficar interminável. Eu posso, num outro momento, mostrar como que eu aplico o cabelo, ok? Mas eu agradeço, espero que você tenha gostado. Espero que esse vídeo tenha te inspirado a você começar a fazer bonecas de pano, ok? Você é sempre muito bem-vindo aqui nesse canal, que eu estou começando agora. Espero contribuir de alguma maneira para a sua vida e para o seu artesanato, ok? Um abraço forte, como eu gosto de dizer, né? Um abraço apertado e quentinho, né? Um abraço aconchegante e um beijo. Até o próximo vídeo.